Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje damos início ao nosso ciclo de palestras da Confraria Empreendedora e da Infoprodutora. E eu quero começar falando um pouquinho sobre como a confraria nasceu. Ela é um ecossistema de desenvolvimento feminino. Esse ciclo de palestras é um convite para você mergulhar nessas histórias inspiradoras, essas estratégias práticas e novas formas de pensar sobre o empreendedorismo feminino. E eu sou a Aline, idealizadora e mentora da Confraria Empreendedora. Minha missão aqui é guiar mulheres a reconstruírem sua autoconfiança, resgatar a sua verdade e estruturarem negócios digitais sólidos e com propósito. Aqui, cada mulher é convidada a reconstruir a sua autoconfiança, resgatar a sua verdade e transformar a sua essência em um negócio digital e sólido, lucrativo e alinhado à sua essência. E quando eu falo essência, eu estou falando sim de ciclicidade feminina, mas isso vai ser outro assunto em outra palestra que a gente vai detalhar um pouquinho mais. Hoje, nós temos o orgulho de apresentar Renata de Albuquerque. Ela vai ser a nossa primeira palestrante. Ela vai falar o tema sobre como ser uma empreendedora de impacto. Ela, inclusive, é idealizadora da RDA Comunicação Corporativa e coautora do livro Empreendedoras de Impacto, Vozes que Transformam e Inspiram, da editora Reflexão. E claro, aqui, antes de começar, eu quero deixar um convite para vocês. Se vocês ainda não fazem parte da Confraria Empreendedora no LinkedIn, logo ao final dessa palestra vai ter 2 QR Codes, um para o grupo do LinkedIn e outro para o grupo do WhatsApp, tá? Para que vocês possam estar entrando em contato conosco e fazendo parte desse grupo, dessa comunidade que é gratuita. O WhatsApp é um canal de avisos e no LinkedIn é o canal de network e conexões, onde vocês podem também divulgar o produto e serviço de vocês. Bom, gente, sem mais delongas. Agora, preparem-se para se inspirar e aprender a se comunicar com essa maravilhosa Renata de Albuquerque, como ser uma empreendedora de impacto. Renata, o palco da confraria é seu. Seja bem-vinda e brilhe muito. Boa noite, Aline. Muito obrigada pelas boas-vindas. Eu queria muito agradecer e dizer que eu estou muito honrada de estar aqui fazendo parte da primeira, né, inaugurando esse ciclo de palestras. Eu estou muito honrada e muito feliz. Como ser uma empreendedora de impacto? Esse é também o título do livro do qual eu sou coautora, que a Aline acabou de falar dele, que foi lançado recentemente em setembro. Mas quem sou eu para falar o que é ser uma empreendedora de impacto, ou como fazer isso? Bom, eu sou a Renata de Albuquerque, sou jornalista, sou storyteller e mestre em literatura brasileira. Eu comecei a empreender ainda nos anos 2000, na primeira década dos anos 2000. E tive várias, enfim, tudo começou como a Aline diz, né? Como a Aline disse, todo mundo começa mais ou menos do mesmo jeito. Então, eu também comecei meio sem saber o que era empreender, só emitindo nota e achando que essa era a vida. E depois de alguns anos, eu comecei a entender um pouco melhor como é que jogava esse jogo. Em 2012, eu criei a RDA, Comunicação Corporativa, que é uma empresa dedicada a criar ou a fortalecer a reputação das empresas de pequeno porte. Em abril deste ano, eu fui provocada a escrever um capítulo do livro Empreendedoras de Impacto, Vozes que Transformam e Inspiram, da editora Reflexão. E, no mesmo ano, eu tive convite para escrever um pedaço do livro Networking Inspirações sobre como fazer conexões e negócios, da editora Você é Autor. E aí eu fiquei me perguntando, será que eu sei mesmo? Será que eu tenho o que dizer? O livro Empreendedoras de Impacto virou uma palestra, e esse é um pedacinho da palestra sobre a qual eu falarei com vocês hoje. Outras coisas que também falam sobre mim é o fato de eu amar literatura, é o fato de eu estar muito dedicada ao letramento em inteligência artificial e qualificação profissional, tanto assim que eu sou embaixadora da Potencia, que é um programa da Prosper. Além da RDA, dentro da RDA, eu tenho a Jornada Marcas que Falam e mais alguns produtinhos aí, sobre os quais a gente vai falar mais para frente. Bom, uma pequena cronologia sobre mim, porque acho que tem muito a ver. Em 1997, eu estava no penúltimo ano de faculdade e foi quando eu fiz o meu primeiro projeto de internet. Naquele momento, eu estava vivendo uma revolução
que o mundo estava vivendo uma revolução, e eu realmente achei que era a única que eu iria ver, que seria um momento único na minha vida. Tive a sorte de, já em 2023, entender que eu tinha uma segunda chance de viver uma revolução com a inteligência artificial nos lares de todas as pessoas, no celular de todas as pessoas. Lá no meu primeiro projeto de internet, não era tudo tão rápido, nem tudo tão fácil. A gente não tinha nem... A internet era discada, a gente não tinha nem internet rápida, como a gente começou a chamar depois. Em 1999, eu comecei a fazer cobertura de eventos da área médica, e isso foi super importante porque eu aprendi a transformar um discurso e palavras e termos muito técnicos em palavras fáceis de compreender. E isso foi muito importante porque foi a partir disso que a RDA surgiu. Em 2005, fui redatora do meu primeiro livro institucional, então foi a primeira vez que eu escrevi um livro para uma empresa, que foi o Estaleiro Mauá. Tive a alegria de ter o livro aprovado na Lei Rouanet, então virou um livro da história de Niterói, e todas as bibliotecas de Niterói receberam um exemplar, então foi muito legal. Em 2011, eu descobri a fanpage da Coca-Cola, e foi na fanpage da Coca-Cola que eu entendi, foi por causa dessa fanpage que eu entendi que era possível fazer comunicação corporativa para empresas de pequeno porte. Por quê? Porque a comunicação não é apenas vender mais barato, o frete grátis e a entrega mais rápida. Comunicação tem muito a ver com reputação, com autoridade. E quando a gente fala sobre autoridade e reputação, empresas pequenas, eu entendo, que precisam ter mais cuidado com isso do que empresas maiores. Por quê? Porque as empresas pequenas precisam manter a sua reputação boa, e para que elas também possam compartilhar o conhecimento e criar um diálogo com o público. Então, a partir da fanpage de multinacional, eu entendi que não era necessário fazer muitas revistas, porque antes a gente fazia tudo no impresso. Então, eu entendi que não precisava mais gastar papel e gráfica e correio para fazer comunicação. E foi a partir disso que eu criei a RDA. Em 2016, 5 anos depois, eu comecei a participar do primeiro grupo de networking do qual eu participei, né? O primeiro grupo de networking foi em 2016, foi de um crescimento enorme. Networking é um dos pilares, na minha opinião, do empreendedorismo, um dos pilares mais importantes. Em 2020 veio a pandemia e com ela, vocês se lembram, né? Eu não preciso dizer o quão dolorido para todo mundo foi, mas a pandemia me mostrou que eu ter estado à frente do tempo e já fazendo tudo online antes de 2020, havia me dado uma vantagem competitiva em relação a outras empresas. E foi muito interessante entender o quanto inovação era uma palavra que fazia parte da minha trajetória empreendedora e daquilo que eu acreditava ser importante para o empreendedorismo. Em 2025, que é o ano que estamos, aconteceram duas coisas muito importantes. A primeira delas foi uma mentoria em inteligência artificial. Foram três coisas muito importantes. Uma mentoria em inteligência artificial. Eu já vinha estudando inteligência artificial desde 2022, mas com essa mentoria eu entendi qual era o meu papel, contribuir para o letramento de inteligência artificial das empresas. Também em 2025, eu rodei o meu infoproduto, porque eu fiz uma mentoria de infoproduto no ano passado, e rodei o infoproduto nesse ano. Ele se chamava Jornada Marcas que Falam, agora ele mudou o nome, vai ser Jornada Marcas que Engajam. E esse infoproduto tinha como objetivo explicar para as empreendedoras de pequeno porte como é que eu criava a comunicação com aquele método que eu trouxe para a RDA e que eu desenvolvi dentro da RDA. Porque muitas empreendedoras não têm recorrência, então elas não poderiam contratar a RDA. E aí eu resolvi fazer a jornada Marcas que Falam para que elas pudessem fazer o que eu sugeria. E também em 2025, por causa do infoproduto, por causa da mentoria e porque eu estou embaixadora do Potencia da Prosper, veio o convite para o livro, que é esse que a Aline, sobre o qual a Aline falou com a gente. O que significa RDA, Comunicação Corporativa? Renata de Albuquerque. Sim, significa Renata de Albuquerque, mas significa mais. Significa relacionamento, discurso e autoridade. Por quê? Porque eu entendo que reputação só se consegue por meio de relacionamento,
de um discurso coeso, para a construção de uma autoridade que seja percebida pelas pessoas, pelo público. E o que é discurso? O discurso é muito mais do que aquilo que você fala. É aquilo que você fala coerente com aquilo que você faz. E na RDA, a gente cria comunicação, e aí comunicação é tudo, desde um post no Instagram até uma coisa mais complexa, como, por exemplo, a definição da identidade verbal de uma empresa. A gente cria a reputação com técnica jornalística, porque eu sou jornalista, porque as pessoas que trabalham comigo na RDA são jornalistas, e a gente sabe que técnica jornalística ajuda a conexão com o público, porque a gente cria a partir de autenticidade. Tudo que a gente faz tem muita autenticidade, e depende da autenticidade da voz da marca. E é isso que faz com que o público se engaje. Cada marca se torna memorável a partir do momento em que ela tem uma voz única e autêntica. Muito bem, mas esta palestra se chama Como Ser uma Empreendedora de Impacto. O que é impacto? Impacto, segundo o dicionário, é uma impressão ou um efeito muito forte deixado por uma certa ação ou acontecimento. Mas dentro da palavra impacto, temos a palavra pacto. E pacto significa contrato. E eu acho que este é o ponto de partida. A gente só consegue ser uma empreendedora de impacto se a gente faz um pacto conosco mesmas, se a gente faz um contrato seu com você mesma, se olhando no espelho e dizendo, bom, eu quero fazer isso dar certo, eu acredito nesses valores, isto é inegociável para mim. E para fazer esse contrato primeiro com você mesma, o primeiro passo para ser uma empreendedora de impacto é ter autoconhecimento, é buscar autoconhecimento, é entender o autoconhecimento. E aqui vale o que vocês entendam por autoconhecimento ou o que vocês praticam como autoconhecimento. Meditação, mindfulness, terapia, psicanálise, qualquer coisa que te leve a olhar para você mesma, olhar para dentro e entender quais são os seus limites e o que é que você sabe fazer bem, o que é que você precisa melhorar, quais são seus sonhos, quais são seus objetivos, quais são suas motivações e, especialmente, qual é o seu propósito. Parece um papo bobo, mas ter propósito é fundamental. E não vale pagar boleto, ainda que esse seja um propósito muito honroso e muito válido. Mas a gente precisa encontrar o que está para além do dinheiro para que a gente não desista do nosso negócio. E o mais importante é entender, então, que marca você quer deixar no mundo, que legado você quer deixar no mundo. É muito importante entender o que você quer e o que você não quer, porque se você souber o que você não vai fazer, você não vai se arrepender de ter deixado oportunidades passarem, porque essas oportunidades só vão passar porque você deixou passar conscientemente. E aqui é uma pergunta que eu acho que é muito importante que a gente precisa se fazer o tempo todo. Qual é a minha utopia? A gente não vai mudar o mundo. Ninguém vai mudar o mundo. Mas a gente pode mudar um pedacinho do mundo. Mesmo que seja um pedacinho bem pequeno. Mas para a gente mudar o mundo e para a gente atuar com propósito, com desejo, com vontade, com ânimo, a gente precisa saber onde é que a gente quer chegar. E não adianta chegar num lugar muito perto. A gente tem que pensar grande, porque a gente tem que pensar em construir um universo inteiro, sabendo que aquele universo pode ser um grão de arroz. Então, a gente precisa entender em qual é a utopia de cada um, ou de cada uma que empreende. A minha utopia era criar um espaço acolhedor para mulheres que quisessem trabalhar dentro de casa, ou porque queriam criar seus filhos, ou queriam ter mais tempo para cozinhar, enfim, sei lá, sem deixar o lado profissional de fora e sem ter uma pressão de tempo muito forte, porque no jornalismo a gente tem isso, né? As pressões de fechamento, de deadline, são muito grandes. Então, eu desenvolvi um método na RDA que nos permite fazer tudo dentro de um cronograma mais ou menos confortável, a não ser que existam, né, coisas fora do comum, que sempre acontece, mas não são a regra. Além disso, como é que a gente vira uma empreendedora de impacto? A gente tem que colher conhecimento. Que conhecimentos são esses? Primeiro de todos, conhecimento técnico,
depois habilidades comportamentais, depois networking e, por último, método. É muito importante que esses 4 saberes, ou que esses 4 pilares nos acompanhem na nossa vida empreendedora. Por quê? Desculpa, passei sem querer. O conhecimento técnico vai te permitir entender o que você faz, de que jeito você faz, e se você faz aquilo com algum diferencial em relação aos seus concorrentes. Por quê? Porque é esse diferencial que vai te permitir encontrar o seu público. E se você não tiver muito conhecimento técnico, você não vai conseguir fazer um trabalho de excelência. Só que também de nada adianta ter um conhecimento técnico e não ter habilidades comportamentais, ou como os americanos chamam, soft skills, que vão te permitir exercer esse conhecimento técnico da melhor maneira, né? Que habilidades comportamentais são essas? Para uma empreendedora, é fundamental aprender a pensar fora da casinha, a ser inovadora, a ser flexível, a entender os seus limites, a ouvir antes de falar, e a entender o cenário antes de agir. Isso é muito difícil, porque a gente está num universo, está num mundo, está numa sociedade em que a ação é a primeira reação. Todo mundo quer que você produza. Mas uma das coisas mais importantes antes de produzir é ter estratégia, é entender qual é a estrada que você vai trilhar. O terceiro pilar é o networking. Por quê? Porque o networking, ele não necessariamente te traz dinheiro, a priori, mas ele te traz possibilidades. E é com o networking que você vai conseguir fazer uma prospecção de forma adequada, porque a sua marca vai ser conhecida e você vai ser conhecida por mais pessoas quando você faz um networking adequado. Isso significa que isso não tem a ver com vender. Isso tem a ver com se relacionar com as pessoas. E aqui eu vou dar o exemplo meu e da Aline. Nós nos conhecemos simplesmente porque eu queria conhecer o trabalho dela. E ela queria conhecer o meu trabalho. E agora, cá estou eu, fazendo essa palestra para vocês. Por quê? Porque ela achou a minha história interessante. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa ser interessante e não interesseiro. A gente precisa ouvir o outro antes de ser ouvido. E, por último, construir um método. Por quê? Porque por mais que você ame o seu negócio, um dia você vai querer tirar férias. E quando você quiser tirar férias, o seu negócio precisa ser replicável. Centralizar não é uma opção, se você quiser crescer. Então, desenvolva um método. Pense estrategicamente nesse método, para que a partir dele você consiga distribuir o trabalho e agir mais, vocês devem ter ouvido isso em muitos lugares, e eu também, sair do operacional e ir para o estratégico. A gente só consegue isso quando tudo está manualizado, quando você tem um método para fazer aquilo que você faz. A minha visão de ser uma empreendedora de impacto tem muito a ver com o que a gente entende da relação entre pessoa jurídica e pessoa física, ou entre pessoa física e pessoa jurídica. Você, empreendedora, pessoa jurídica, precisa pensar no seu negócio, na minha opinião, para que ele tenha impacto, você precisa pensar no seu negócio como algo que faz diferença para o seu público. Você não precisa agradecer a pessoa porque ela está comprando o seu produto. Você tem que parabenizá-la e dizer: que bom que você tomou a decisão de comprar o meu produto ou o meu serviço, porque eu sei que eu posso te ajudar. Lembra do conhecimento técnico? É isso. Agora, como empresária, você precisa valorizar quem trabalha com você, assim como você gostaria de ser valorizado. Não adianta você ter um empreendimento ou abrir uma empresa porque você teve, sei lá, burnout num trabalho e porque você sofreu vários assédios e repetir esse padrão dentro da sua própria empresa. Então, você primeiro precisa valorizar o outro antes de entender que o outro está trabalhando para você. Olhar para as pessoas como pessoas e não como mais uma engrenagem do mercado é muito importante. Porque engrenagem por engrenagem, você é a engrenagem mais importante da sua empresa. E é por isso que daqui a pouco a gente vai trocar esse slide e vai virar PF versus PJ, porque você vai precisar olhar para você como pessoa física. Você precisa conhecer o seu cliente. Por quê? Porque é só a partir dele que o seu dinheiro vai começar a existir. Então,
tudo é para o seu cliente e pelo seu cliente. Você precisa ouvi-lo. E isso não quer dizer que você vai mandar um formulário do Google para perguntar se ele ficou satisfeito com a sua entrega. Quer dizer que muitas vezes ele não sabe falar, mas você tem que ter a percepção de ouvir onde é que você pode melhorar. Outro aspecto fundamental é manter a excelência na entrega, porque muitas vezes a gente fica tomada por outras tarefas, né? E deixa a ponta, deixa o final do trabalho meio de lado, porque a gente está muito preocupado em prospectar, em vender, enfim, em fazer reuniões, mas é a excelência na entrega que vai garantir que a sua empresa se torne inesquecível. E aí, pequenas dicas práticas de como ser uma empreendedora de impacto. Mesmo que você comece pequeno, nunca una as contas de pessoa física e pessoa jurídica. Não misture, separe. Mas a minha conta de pessoa física não tem dinheiro. Tudo bem. Então, faça pela pessoa jurídica. Organize-se. É muito importante. Tenha uma reserva financeira. Renata, a gente não mora na Noruega, não dá para ter reserva financeira no Brasil. Eu sei. Mas tudo começa com 1%, 2%, R$ 10, sabe? Tem uma mini reserva. Porque de pouquinho em pouquinho, chega uma hora que você vai conseguir olhar e falar, nossa, não é que eu tenho uma reserva mesmo? Outra coisa que eu acho fundamental para que a gente tenha impacto no nosso empreendimento e para que a gente seja empreendedora de impacto é criar uma cultura organizacional. Mas, Renata, a empresa sou eu. Pois é, pense quando chegarem mais pessoas, como é que você quer que essas pessoas entendam a sua empresa? Como é que você quer que o seu público entenda a sua empresa? Como é que você quer que as pessoas tratem e sejam tratadas dentro da sua empresa? Não é sobre ser megalomaníaca, mas é sobre pensar numa estrutura maior do que aquela que você está naquele momento. Quando uma pessoa adota um cachorro ou um gato e fala, ah, que gracinha esse bebezinho. E aí o cachorro cresce, o gato cresce, vira um animal enorme. E a pessoa fala, gente, eu não sei o que fazer com essa pessoa, com esse cachorro, eu não tenho o que fazer com ele, ele nem cabe aqui em casa. É um pouco isso que acontece. Se a gente achar que a nossa empresa é pequenininha para sempre, a gente não vai ter noção do que ela pode ser quando ela crescer. Então, é importante já fazer esse exercício de futuro. Isso é muito importante. Seja o exemplo que você gostaria de ter ou de ter tido. Não seja, se você sofreu, por exemplo, abuso moral dentro do seu outro trabalho, não seja essa pessoa. Seja uma pessoa bacana. Seja apenas uma pessoa legal. Porque as outras pessoas também vão entender isso de você. E isso faz parte da cultura também organizacional. Quando você cria um ambiente bom, quando você cria um ambiente ameno, acolhedor, amistoso, as pessoas àquele redor também vão agir assim. E aí chegamos na parte que muita gente esquece, que é a pessoa física. Por que eu falo sempre muito disso? Quem começa a empreender, em geral, esquece a parte pessoa física. Eu digo que é muito triste quando a gente esquece que a gente é uma pessoa e que a gente vira só uma pessoa jurídica. Muito triste porque a gente se perde da gente mesmo e porque a gente deixa de ter propósitos reais. Mas também porque a nossa saúde meio que vai por água abaixo. Então, não se esqueça que você é uma pessoa. Coma bem, beba água o dia inteiro. Faça atividade física regularmente. Renata, não dá tempo. Dá. Você não precisa começar às 8. Você pode começar às 9. Mas priorize a atividade física. Faça atividade física antes de qualquer outra coisa. Porque se você deixar para o fim do dia, não vai dar tempo, provavelmente. Cuide da sua saúde mental. Autoconhecimento, terapia, meditação, mindfulness, socialize, saia com as pessoas, conheça gente nova, não fique só na tela, desapega do celular, tenha uma reserva financeira o quanto for possível. Eu não estou dizendo seja rica e pare de trabalhar. Não, estou dizendo tenha um pouquinho, o quanto você puder. Em vez de você gastar, economize um tantinho. E tira essa economia logo no primeiro dia do mês, para que você tenha caixa para usar essa economia. E não se esqueça, tire férias. As pessoas ficam impressionadas quando eu digo isso, mas tirar férias é talvez a coisa mais esquecida do mundo do empreendimento, né? Do mundo do empreendedorismo. Ninguém fala de tirar férias, mas a gente precisa tirar férias, porque
Se a gente não estiver bem, o nosso negócio não vai estar bem. Então, a gente precisa desse tempo para pensar. Divirta-se, seja gentil com você mesma. Nem todo dia dá tempo de acertar. Nem todo dia a gente é perfeita. Aliás, quase nunca a gente é perfeita. Mas quando não der, não deu. Seja gentil. Não saia mais cedo, mas também não faça hora extra. Não fica 24 horas trabalhando, mas também não fala assim, hoje não tem cliente, então vou encerrar aqui às 3 da tarde. Sempre tem coisa para fazer. Faz um post no LinkedIn, telefona para alguém que faz tempo com quem você não conversa, prospecta. Sempre tem alguma coisa para fazer. Seja o seu discurso. Seja o seu discurso. O que quer dizer isso? Discurso não é aquilo que você fala. Discurso é aquilo que você carrega. Discurso é aquilo que você fala e que você faz com coerência e coesão. Torne a sua marca conhecida a partir da expressão de autoridade da sua marca, daquilo que você e a sua marca fazem de melhor. Crie um discurso por meio do qual o público possa reconhecer a sua marca. A gente tem, muitas vezes, o caso das pessoas terem logos lindos, usarem cores incríveis, mas não sabem como é que isso se transforma ou como é que isso se aplica em rede social, não só em rede social, mas em site, em blog, em livro institucional, em palestra. Transformar as imagens em palavras, ter uma identidade verbal bem criada e bem consolidada é muito importante. Tudo é sobre contexto e intencionalidade. E tudo é sobre reputação. Quando o público te reconhece por alguma coisa, seja ela qual for, você já tem em mãos o seu diferencial em relação à concorrência e a reputação pela qual você tem que zelar. E isso é muito valioso, porque esse é o começo de uma marca memorável. Como é que a gente conhece o público da gente profundamente? Na RDA, a gente tem esses 4 pilares. O que sua marca quer falar, o que a sua marca deve falar, né, deve comunicar, o que o seu público deseja ouvir e o que o seu público precisa ouvir. Eu sempre brinco que nem sempre o que a pessoa quer ouvir é aquilo que ela precisa ouvir. Eu peço desculpas, mas eu não vejo outro exemplo melhor do que quando alguém, por exemplo, passa por uma depressão forte. Quando alguém está em depressão forte, a sua vontade de dizer para a pessoa, calma, vai ficar tudo bem. Mas isso é o que a pessoa não pode ouvir, ou ela não quer ouvir. Porque se ela ouvir isso, ela vai entender que a falha de não estar bem é dela. Então, o que ela precisa ouvir? Precisa ouvir de você. Se você precisar, eu estarei aqui ao seu lado. Percebem a diferença entre o que você quer falar e o que você precisa falar? Entre o que a pessoa quer ouvir e o que ela precisa ouvir? Isso se aplica nesse exemplo que eu dei, mas profundamente se aplica em cada público. Na RDA, e aí uma metodologia da RDA, mas a gente sabe que isso pode existir em qualquer marca, a gente brinca que existe um superpoder contra cada dor. Por quê? Porque quando você conhece o seu público, quando você sabe o que o seu público quer e o que o seu público precisa, e sabe o que a sua marca tem de superpoder, ou seja, que Gotham City ela salva, ou se ela não salva Gotham City, se ela salva qualquer outra cidade, você entende como é que você consegue conectar o público com a marca. Você descobre como é que a sua marca pode explicar, pode falar e pode comunicar o que ela faz para beneficiar o público. E para isso é fundamental fazer um mapeamento profundo. Uma das formas de fazer esse mapeamento é por meio dos arquétipos. Vocês estão vendo aqui os 12 arquétipos de marca que a gente tem. E mapear o arquétipo é muito importante para saber de que jeito a sua marca pode curar ou resolver o problema do seu público. E é por isso, para explicar, né, ou para dar clareza sobre essas informações, que na RDA a gente criou o Lume de comunicação. O que é Lume? É aquilo que se destina a iluminar, é inspiração, manifestação de conhecimento. O Lume é um panorama de comunicação que vai entender como é que a sua marca se posiciona hoje na rede social e como é que ela pode se posicionar para atrair mais engajamento, para atrair mais a atenção do público, para se conectar mais profundamente com o público. A gente, inclusive, tem uma parte do Lume de comunicação, que é a matriz de mensagens estratégicas, que é quase que uma receita pronta de
eu quero falar sobre determinado produto. Então, como é que eu vou falar sobre esse produto para que o meu público entenda a importância dele? Obviamente, o produto da sua marca, né? Ou o serviço da sua marca. E aí a gente faz esse mapeamento, a gente entrega esse diagnóstico e a gente explica os próximos passos de uma maneira bastante didática, porque é isso, na RDA a gente entende que as marcas de empreendedoras são pequenas. As pequenas empreendedoras não só precisam, como merecem ter essa visão das suas comunicações. E aqui a gente chega num pedaço da palestra que eu acho muito bom, assim, porque quem está começando agora realmente tem muita dúvida. E o que eu queria que tivessem me dito quando eu comecei a empreender lá, quase 20 anos atrás? Uma das coisas que eu queria muito que alguém tivesse me dito é: não tenha medo, tenha método. Porque contra o método, nada pode dar errado. Se você seguir aqueles passos e souber que aquilo vai te levar em algum lugar, você vai continuar. E o seu medo paralisante vai retroceder. Outra coisa que eu acho muito importante a gente lembrar todo dia: ninguém é perfeito. A gente vai fazer o que for possível fazer, da melhor forma possível, com a maior disponibilidade possível. E não vai ser perfeito. E tá tudo bem. Se você se cansar, tudo bem também. Só que não para. Se você estiver cansada, nem que você dê um passinho naquele dia, mas dê um passinho. E aprenda a reconhecer esses pequenos movimentos. Empreender é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos. Você não precisa ir rápido, você precisa ir consciente, você precisa estar consciente deste percurso, que muitas vezes demora mais e algumas vezes demora menos, e tá tudo certo. Mas a questão não é o tempo, a questão é a consistência. Se a gente não parar de fazer, alguma hora a gente vai colher os resultados. E nunca, jamais se esqueçam dos limites que vocês se colocaram ali nos primeiros slides do autoconhecimento. O que é inegociável para você? Não fura esse limite. Respeite, porque as pessoas só vão te respeitar se você se respeitar primeiro. Nossa, Renata, obrigada por me fazer chegar aqui e ouvir um clichê. Não é um clichê, é uma verdade. E por último, compartilhe para multiplicar. Abundância gera abundância. Essa história de saber para você e não compartilhar com ninguém, e não dizer para ninguém, porque isso pode ser a cereja do bolo que vai mudar o jogo entre você ter ou não clientes, isso não tem nada a ver. Se a gente souber compartilhar para multiplicar, vai ter abundância para todo mundo. E por hoje é só. Eu agradeço. E se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, está ali meu LinkedIn, porque eu sou essencialmente do LinkedIn, mas também o Instagram da RDA Comunicação Corporativa.